Bem-vindo, bem-vinda ao canal do NUPEC, o Núcleo de Pesquisas em Quadrinhos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, o canal que quer saber sobre quadrinhos na academia. Eu sou Bruno Feitosa e hoje temos a presença daquele que é um dos grandes impulsionadores dos estudos acadêmicos sobre quadrinhos, Edgar Silveira Franco, o Ciberpajé. Se você viveu de algum universo paralelo nos últimos tempos e não sabe quem é Edgar Silveira Franco, mais conhecido como Ciberpajé, nasceu em Ituiutaba, 20 de setembro de 1971. É um autor de histórias em quadrinhos brasileiro, formado em arquitetura, doutor em artes e professor da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Como autor, produziu diversos fanzines e HQs, especialmente no que quem convencionou chamar de quadrinhos poéticos filosóficos, que também contam com produções de autores como Flávio Calazans e Gazi Andraus. Cunhou os neologismos artlectos, usado para definir androides e redes de computadores, criado com a conjunção de artificial e intelecto, HQ-trônica, usado conteúdo multimídia, e HQ-forismo, misto de histórias em quadrinhos e aforismos. Criou o universo compartilhado de ficção científica conhecido como Aurora, biocibertecnologia ou Aurora pós-humana, criada em 2004 a partir do projeto musical Póstumo Tantra. O universo é explorado em Biocyberdrama, parceria com Mozart de Couto, da entrevista da revista Artectos. Pós-humanos em HQ-trônicas, Neomaço, Prometeu, Ariadne e o Labirinto Pós-Humano, Bringdeuteca 2.0, e explora temas como pós-humanismo, invasão alienígena, genética, telemática, robótica, biônica, ciborgues, inteligência artificial e isotropia. Primeiramente, professor, quero agradecer pelo convite de você ter aceitado a nossa entrevista. É um imenso prazer ter você aqui conosco no NUPEC. E antes de iniciar a nossa entrevista, eu quero fazer uma pergunta para você, aquela pergunta que não pode faltar no nosso canal, eu queria saber de você qual que é aquela HQ, ou aquela fanzine, ou aquele gibi que você guarda no seu peito, aí, no seu coração, que é aquela sua favorita, que você sempre se lembra dela e você se recorda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão nos escutando, que estão assistindo, conferindo a entrevista. Boa noite ou bom dia. É um grande prazer para mim poder conversar com o NUPEC, né, perceber que nós estamos aí vendo que os grupos de pesquisa sobre histórias em quadrinhos estão crescendo no Brasil. Então é uma grande alegria saber que a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul tem um grupo de pesquisa sólido que está com esse canal muito interessante, entrevistando grandes pesquisadores, ajudando a construir a pesquisa dos quadrinhos no Brasil. Então, vocês estão de parabéns. Eu fico realmente muito contente com o convite, alegre com a possibilidade de poder conversar com vocês. Eu pesquiso quadrinhos há 25 anos e produzo quadrinhos há 38 anos. Então, tem uma longa história, uma longa trajetória nesse universo dos quadrinhos. Introduzi aqui no curso, na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, onde eu atuo, eu introduzi uma disciplina que ela não existia em faculdades de artes, pelo menos eu desconheço, que é a História em Quadrinhos de Autor, que é uma disciplina para produzir e discutir os quadrinhos nessa perspectiva autoral, que eu já ministro há mais de 10 anos na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, e também tem incentivado essas pesquisas no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG, já tendo orientado pelo menos 10 trabalhos relacionados diretamente com a pesquisa sobre histórias em quadrinhos, tanto no doutorado quanto no mestrado, e sempre com um olhar nos processos criativos artísticos. E aí, respondendo a sua primeira pergunta,
É uma pergunta difícil, porque, obviamente, você é um leitor de quadrinhos como eu, então você sabe como na nossa infância, os primeiros contatos, depois na pré-adolescência, é tanta coisa fabulosa, é tanta coisa que eu li e que me marcou na minha trajetória profundamente, e tudo isso graças ao meu amado pai, que sempre foi um amante da cultura em geral. Eu nasci num lar em que meu pai tinha uma biblioteca já de 5 mil livros, e desde muito pequeno eu era levado para as bancas de revista, para a banca de revista e, na verdade, também única livraria que tinha na minha cidade, Natal, que é Ituiutaba, Minas Gerais, e meu pai me acompanhava e desde pequeno me presenteava com gibis. Aprendi a ler antes de ir para a escola, justamente porque eu tinha essa curiosidade de entender o que estava acontecendo nos gibis. Obviamente que os primeiros gibis eram gibis voltados mais para o infantil, né? Então eu li muito gibi, e a gente tinha uma variedade muito grande lá nos anos 70, né? A gente tinha gibis, Mortadelo e Salaminho, a gente tinha Riquinho, a gente tinha, né, os gibis da Disney, então era uma variedade muito ampla de produção de quadrinho infantil, algo que não existe hoje. É um problema, eu acho, porque a gente não está formando novas gerações de leitores, justamente porque você tem, assim, um mercado que ele é dominado por um estúdio de quadrinhos, que produz quadrinhos infantis, ele é meio que um monopólio, e aí você não permite esse crescimento, esse surgimento de novos leitores, o que é uma pena. Mas eu vou falar vou deixar aqui registrar 2 trabalhos, né, que me marcaram profundamente, tanto na minha experiência, na minha perspectiva como autor, né, quanto na de pesquisador de quadrinhos. Esses 2 trabalhos são a série de revistas da editora The Art, isso lá nos anos 80, que eram 2 títulos, Mestres do Terror e Calafrio, que foi nessa época que eu comecei a me interessar de verdade por ser um criador de quadrinhos, quando comecei a ler essas revistas e ver autores brasileiros, como Mozart Couto, Flávio Colim, o Jaime Cortez, o Rodolfo Zala, o Shimamoto, grandes autores do quadrinho brasileiro que vão publicar histórias em quadrinhos de horror em preto e branco, nesses 2 títulos da editora The Art, e eu vou colecionar essas revistas e elas vão ter um impacto muito profundo na minha formação. Primeiro que eu vou conhecer fanzines através delas. É numa sessão de cartas, né, da Mestres do Terror que eu vou conhecer a palavra fanzine, vou entender o que é fanzine e vou acabar entrando em contato com o fanzine, e com 12 anos de idade vou publicar a minha primeira história em quadrinhos de horror em um fanzine, chamado Odisseia. Isso lá no começo dos anos 80. Então, essas 2 revistas aí tiveram um impacto profundo. E aí, quem vai me influenciar, a princípio, enquanto meus amigos estavam muito influenciados, como, por exemplo, o Gás Andraus, que deu entrevista para você, estava muito influenciado pelos super-heróis da Marvel e da DC, eu, curiosamente, não gostava muito dos quadrinhos de super-heróis. Eu gostava desses quadrinhos de horror e que eram produzidos por brasileiros. E isso me influenciou a querer criar narrativas e desenhar, tanto que eu nem tinha muito interesse pela cor quando eu comecei a desenhar, eu queria desenhar só em preto e branco, justamente porque esses quadrinhos eram desenhados em preto e branco. Então, os 2 primeiros títulos que eu ressalto que tiveram um impacto profundo na minha formação como artista e como pensador dos quadrinhos, e até nessa perspectiva da autoria, que é quando eu vou começar a fazer meus quadrinhos, porque essas revistas vão me apresentar a chance de eu entrar em contato com o mundo dos fanzines para começar a publicar as histórias que eu desenhava ali como um menino ainda, pré-adolescente, e já ter uma resposta crítica para essas histórias em quadrinhos que eu comecei a fazer, e aí dali nunca mais parei, eu vou fazer 50 anos, por isso que eu digo que eu tenho 38 anos fazendo quadrinhos, porque a primeira história que eu publiquei em um fanzine, eu tinha 12 anos de idade. E aí a gente tem um segundo momento, eu vou começar a publicar os meus quadrinhos, e o meu quadrinho, curiosamente, ele já tinha uma certa pegada autoral por 2 motivos. Primeiro, porque eu insisti em não copiar desenhos. Eu queria aprender a desenhar observando o mundo. Então, observando revistas, observando a realidade. Isso fez o meu desenho atrasar um pouco no seu desenvolvimento. Mas logo, o meu desenho já tinha uma certa marca dele, né? Com pouco tempo nos fanzines, as pessoas já falavam, já olha esse desenho, já consigo perceber que ele é seu. Então, essa autoria do traço, ela vem de uma insistência minha de não querer copiar, porque os meus amigos que começaram a desenhar quadrinhos, os poucos,
eles sempre estavam copiando, né? Eu tinha uma coisa ali meio naif em mim que eu não queria copiar. Isso eu acho que atrasou um pouco o domínio do desenho, mas em certa medida me deu já a nascer com uma cara. E a outra coisa é o fato de eu gostar muito de poesia também, desde pequeno, influenciado aí pela biblioteca do meu pai, tá? E já escrever poesia. E o meu texto, o texto dos meus quadrinhos, ele já vai ter um caráter meio poético desde o princípio. Até nessas histórias em quadrinhos de horror, que eu comecei fazendo horror, o texto ele já tinha uma certa poeticidade, né? E aí a gente vai chegar depois, até nesse termo que eu vou criar, eu que criei o termo para batizar esses quadrinistas que produzem no Brasil um quadrinho que eu chamo de poético filosófico, como o Gazendral, né, e alguns outros aí. Depois o professor Eli dos Santos Neto vai fazer um pós-doutorado na Unesp, onde ele vai estudar esse gênero poético filosófico de quadrinhos no Brasil e vai batizar, aliás, vai dizer que esse gênero é um gênero genuinamente brasileiro, vai escrever livros tratando do gênero. E até depois o professor que vocês precisam entrevistar também, que é o professor Henrique Magalhães, lá da Universidade Federal da Paraíba, que é um dos maiores pesquisadores de fanzine, e tem a editora Marca de Fantasia, que vai ser uma editora que vai criar lá uma coleção de livros para investigar esse quadrinho poético filosófico. Então existe uma coleção de livros, que já tem acho que uns 10 livros publicados, pela editora Marca de Fantasia, que é uma editora ligada ao NUPIO, que é um núcleo de produção e midiática do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal da Paraíba, e que vai incentivar muito tanto a produção desses quadrinhos através de uma revista que é a Mandala, que ele vai produzir ali no fim da década de 90, convocando esses artistas desse gênero poético filosófico, e depois criar essa coleção de livros teóricos que discutem o quadrinho poético filosófico, iniciando a coleção com um livro do professor Eli dos Santos Neto sobre o meu trabalho, né, que é Os Quadrinhos Poéticos Filosóficos de Edgar Frank, que está até aqui esse livro. Mas eu estou fazendo esse introito maior aí para chegar então, acho que é o primeiro livro da coleção, o primeiro ou segundo da coleção dos quadrinhos poéticos filosóficos, lá da editora Marca de Fantasia, e é um livro que esse professor, o Elídio, que vai, então, dizer que esses quadrinhos que a gente faz aí, poético filosófico, compõem algo que é genuinamente brasileiro, pelas características singulares, ele vai fazer o pós-doc, e esse pós-doc vai gerar alguns livros dessa coleção, um também sobre o Gazi, um sobre o trabalho do Henrique como um editor de quadrinhos poéticos filosóficos através da revista Mandala. Mas eu digo isso porque o meu quadrinho, ele, na sua essência, ele já tinha esse caráter meio poético, meio fantasioso, fantástico, poético e filosófico. Mas eu só vou encontrar alguma coisa parecida com aquilo que eu fazia bem tardiamente. Eu estava com... foi quando eu fui prestar vestibular para arquitetura na Unesp, em São Paulo. Eu vinha passar, depois eu abandonei o curso lá e prestei na UNB, acabei concluindo arquitetura na UNB, mas eu fui prestar o vestibular e entrei numa livraria, na época, que era uma grande livraria em Bauru, coisa que a gente não tinha na minha cidade, né? E eu me deparei com um álbum da Meira Liber, que era Os Olhos do Gato, do Moebius e do Jodorowsky. E lá eu percebi que as pessoas podiam sentar e ler os trabalhos. E eu peguei aquele trabalho, sentei e li. E eu sofri o maior impacto da minha vida, porque parece que eu estava me reconhecendo como eu nunca tinha me reconhecido em nada que eu tinha lido de quadrinhos até aquele momento. Foi um impacto, assim, profundo. E eu entendi que eu já estava fazendo uma coisa que era um pouco parecida com aquilo, né? Um quadrinho que ele não tem uma linguagem muito tradicional, que ele explora, por exemplo, nessa história, você tem um quadro por página. Então, tudo nos Olhos do Gato é exploração dos limites da linguagem dos quadrinhos. Eu entendi que o universo que eu trafegava era aquele. E até tem uma história engraçada, porque eu não tinha dinheiro para comprar o álbum. E aí eu não comprei o álbum. Então, você imagina a loucura minha de poder ter aquele álbum. Quando que eu ia vê-lo de novo? Quando eu ia tê-lo? Isso é antes... pré-internet, você nem sonhava que um dia você podia ter coisas na internet, né? Então foi uma tristeza
quando eu tive que sair da livraria e deixar lá o álbum, não trazê-lo comigo, né? Eu vinha comprar esse álbum muitos anos depois, quando eu já pude, né, importá-lo, inclusive, mas eu fiquei extasiado. Então, os dois momentos assim marcantes que eu trago para a sua entrevista é o meu contato inicial com o quadrinho de horror brasileiro nos anos 80, começo dos anos 80, com essas duas revistas que me fizeram querer fazer quadrinhos, e depois o encontro e o reconhecimento ali por volta dos 18 anos de idade com esse trabalho dos europeus, né, com o fantástico trabalho do Moebius e do Jodorowsky, Nos Olhos do Gato. Você contando essa história aí, eu fiquei fazendo um filme na minha cabeça, né? Desses anos, os anos 80, os anos 90. Eu sou da década do finalzinho de 80 ali, nasci em 88, né? Então a minha juventude foi praticamente na década de 90. E na cidade que eu morava, na praça da cidade tinha uma banca de jornal, sabe? E nessa banca de jornal ali, toda semana, o jornaleiro ele publicava umas revistinhas dele, e aí você ia ali, aí aquela galera sentava ali em volta da praça e ficava lendo. Hoje em dia é difícil você ver isso, né? Você ter esse contato com a leitura. Eu, como professor, como pesquisador, eu vejo que falta isso, sabe, nos dias de hoje. E aí é bacana esse relato seu, porque tem vezes que você pega um quadrinho e às vezes você nem se prende tanto à leitura do quadrinho, mas a figura, né, que está ali no quadrinho. Igual você falou, tem desenho que é uma página. Então, você fica olhando aquela imagem, você fica, né, observando e fazendo uma análise ali, e vai vindo várias ideias na nossa cabeça. Bom, professor, dando continuidade na nossa entrevista, eu quero te fazer uma outra pergunta, né? E é uma pergunta bem interessante. Eu acho que quase os nossos leitores aqui do NUPEC às vezes não conhecem muito. E aí você trazendo isso para a gente, isso vai ficar bem claro, né? O que vem ser, ou o que são as HQ-trônicas? As HQ-trônicas, né, esse termo HQ-trônicas é um neologismo que eu inventei, isso no final da década de 90, para batizar o fenômeno das histórias em quadrinhos híbridas, né, hipermediáticas, que somavam possibilidades novas que o computador trazia para essa linguagem tradicional dos quadrinhos. Eu, por volta de 1997, quando eu comprei um computador, eu comecei a navegar na internet, eu esperava encontrar apenas histórias em quadrinhos tradicionais, histórias em quadrinhos escaneadas e publicadas na tela. Mas já naquela época, eu me assustei a encontrar alguns trabalhos que utilizavam das possibilidades hipermediáticas do computador. Então, tem uma história, por exemplo, Argon's Ark, que ela incluía trechos animados, pequenas animações no contexto da narrativa. E eu encontrei um outro site que permitia, que era uma história em quadrinhos infinita, permitia que você desse continuidade, desenhando mais uma página para aquela história, né? Impulse Freak. Comecei a encontrar alguns trabalhos que eles colocavam em xeque a linguagem tradicional dos quadrinhos, incorporando esses novos elementos que a hipermídia, que a multimídia do computador abria para a questão da narratividade do quadrinho. Aquilo me impactou muito. E eu fui tentar entender se tinha alguém investigando, pesquisando sobre esse fenômeno dos quadrinhos híbridos, né, dos quadrinhos convergentes no contexto da internet. E não tinha ninguém no Brasil que estivesse investigando esses quadrinhos. E eu fiquei entusiasmado com a possibilidade de pesquisar, fazer uma pesquisa em que eu mapearia esse novo formato híbrido de quadrinhos e, como criador de quadrinhos, também me proporia a criar esses quadrinhos híbridos. E aí fui realizar o meu mestrado lá na Unicamp, no Instituto de Artes, mas no mestrado em multimeios, investigando, então, os quadrinhos da internet. Então, foi uma pesquisa que eu fiz entre o ano de 98 e 2001, em que eu mergulhei completamente nesse universo da internet, buscando sites de histórias em quadrinhos que hibridizassem elementos na condução narrativa. Também investiguei CD-ROMs que foram produzidos pelo mundo, consegui adquirir alguns importando,
para tentar entender o que estava acontecendo com os quadrinhos ali na virada do milênio. O que era esse quadrinho que incorporava outros elementos. E foi nessa época, inclusive, que eu pensei em batizar essa forma híbrida convergente de quadrinhos digitais de HQtrônica, que é histórias em quadrinhos eletrônica, mas também o termo aí eletrônica é uma homenagem à Arteônica, do Valdemar Cordeiro, que é a primeira exposição de arte e tecnologia que foi feita no Brasil, e a arte e tecnologia foi batizada de Arteônica pelo Valdemar Cordeiro. Então eu fiz uma homenagem também ao batizar essa nova forma, como ele batizou a nova perspectiva artística da época, que incorporava computadores, eu batizei então essa nova perspectiva dos quadrinhos que incorporavam computadores de HQtrônica, criando esse neologismo que ele resume então, o formato específico. Né? Então, assim, por exemplo, o termo webcomics é um termo muito pobre, porque ele abarca tudo. Se você tem uma webcomics da Marvel que incorpora trechos animados, som e essas coisas, é webcomic. Se você tem uma história em quadrinhos estática na tela, é webcomic. Ou seja, o que eu fiz foi criar um termo que ele especifica. Uma história em quadrinhos que ela é escaneada, ela é uma história em quadrinhos. Ela só mudou de suporte. Ela saiu do suporte papel e foi para o suporte digital. Pode ser lida no celular, na tablet, no computador, mas ela mudou de suporte. Mas ela ainda é história em quadrinhos. O que eu chamo, então, de HQtrônica é aquela história em quadrinhos que incorpora elementos que não existiam na tradição do suporte papel. E aí eu elenco esses elementos. Né? Quais são eles? Então você vai ter, por exemplo, a inclusão de uma trilha sonora incidental na história em quadrinhos. Então você tem, no primeiro capítulo, você tem uma trilha sonora. É claro que não é como no cinema que acompanha a ação, porque você não sabe o tempo de leitura. Mas você pode ter uma trilha que ela cria uma ambiência. Ela gera uma ambiência para aquela sequência. Então ela vai mudar, sei lá, a primeira sequência é uma sequência de, vamos dizer, de drama. Então eu vou colocar uma trilha de drama nessas 10 primeiras páginas. A hora que o cara passar no digital para página 11, eu já mudo, porque já mudou o clima. Então você já tinha HQs assim, e eu começo então a incorporação de uma trilha sonora no quadrinho é algo impossível no suporte papel. Então já é algo novo. Outra coisa, a incorporação de uma sequência animada ou um quadrinho animado. Isso também é impossível no suporte papel. E vai começar a acontecer isso desde o final da década de 90. Então lá, pegar uma das primeiras que fazem isso. Você tem lá Argon's Ark, você tem uma página de quadrinhos na tela, e aí você tem um quadrinho daquela página que tem animação. Né? E aí você navega pela página e lá tem um botãozinho para você clicar no quadrinho. Naquele tempo tinha os botãozinhos, né, para você entender que você tinha que clicar. Aí você clicava, o quadrinho tinha uma pequena animação. Gente, você está mudando completamente a perspectiva e a gestalt, a cognição do quadrinho. Porque o que demarca o quadrinho? O que demarca um quadrinho é a não objetificação do tempo. O tempo numa leitura de quadrinhos é definido pelo leitor. Quando você vai assistir uma animação, o tempo é definido pelo diretor. O tempo da leitura de uma história em quadrinhos, tanto que quando você gosta muito de um desenhista, você bem falou, você pode ficar 1 hora numa página, curtindo os detalhes. Então, quem define o tempo de leitura é o leitor. Né? O criador, ele induz ali algumas coisas com a dinâmica do enquadramento, mas ele não define. Agora, pensa comigo, de repente, numa página, eu insiro um quadrinho que tem uma animação. Essa animação, ela é no tempo. Ela tem um tempo específico. Ou seja, eu introduzo algo que muda completamente a percepção tradicional da linguagem. E aí é mais um elemento, então. Animação. Outro, efeitos sonoros. Então, nessa época, começaram a ser feitas muitas HQtrônicas, que você está navegando pelo HQ, tinha lugares para você clicar, e ao invés de você ter a onomatopeia, você tinha um efeito sonoro, de um copo caindo, de um passarinho passando, ou mesmo tem uma história chamada The Tales of Captain Claybeard, que usa todos esses elementos, que é um CD-ROM norte-americano muito legal, feita inclusive usando as animações com stop motion, e ela tem efeitos sonoros em muitos instantes. Então você está num trecho que é
de quadrinho estático mesmo, mas por exemplo, numa praia, você vê o som das gaivotas, né? E tem mais. Então, já falei de trilha sonora, efeitos sonoros, animação, diagramação dinâmica. O que é diagramação dinâmica? É você, por exemplo, usar de efeitos que eu usei muito nas minhas HQtrônicas, de diagramação nos seus quadros estáticos na tela. Pode ser, por exemplo, você lê 3 quadrinhos, eu quero fazer uma surpresa, o 4º quadrinho você clica, ele entra na tela depois. Então, como você não tem um suporte estático, você pode fazer com que essa diagramação ela seja livre e seja construída de uma forma dinâmica. Isso é impossível no quadrinho tradicional e é muito usado na HQtrônica. É muito utilizado na HQtrônica. Essa possibilidade ilimitada de brincar com os requadros, né? Você pode, por exemplo, ter assim 3 requadros, um deles some, outro entra em outro lugar. Eu fiz isso muito na minha HQtrônica mais longa, que é a Ariadne do Labirinto Pós-Humano, que é uma HQtrônica para você navegar totalmente nela, você vai gastar pelo menos 1 hora, que vem no CD-ROM do livro, né, que teve 2 edições, o livro que acabou se tornando uma referência, que é o HQtrônicas do suporte papel à rede internet. E aí, outro elemento importante também, né, que foi elencado pelo Scott McCloud, que você conhece bem, que é o que ele chama de tela infinita, que é o potencial também de rodagem das barras de rolagem da tela computacional, de qualquer tela, que faz com que você possa criar uma história em quadrinhos que ela é como se fosse um pergaminho extenso, e pensar numa outra forma de narração para essa história em quadrinhos, levando em conta essa infinitude dessa tela que pode ser explorada abrindo-se para todos os lados. E mais um elemento aí, que é a interatividade. Interatividade não é apertar o botão e fazer a história em quadrinhos ir para uma outra tela, né? Isso aí é uma bobagem. Interatividade é quando o leitor pode modificar o sistema, né? Você tem a multilinearidade também, que é a possibilidade de você criar caminhos diversos dentro da narrativa. Então a gente teve inúmeras histórias em quadrinhos HQtrônicas assim, inclusive das mais recentes, que você pode fazer o caminho dentro da história em quadrinhos. Você tem possibilidades diversas de futuro. Você tem 3, 4, 5 caminhos para você seguir ali, né, e chegar em o que dá um trabalho danado, né? São histórias que, para você conseguir construí-la, como ela tem esse enraizamento a partir de cada escolha, isso dá um trabalho bem complicado. Mas é outra possibilidade, multilinearidade, que não é interatividade. Agora, interatividade é quando o leitor modifica. Existem muitos trabalhos, como, por exemplo, que eu falei lá, o Impulse Freak, que era uma história infinita, que tinha também possibilidades multilineares, você podia seguir caminhos diferentes, e todo leitor que quisesse colaborar podia desenhar uma continuidade para a história. E aí você está modificando a narrativa e agregando um valor realmente interativo na narrativa, entre outras possibilidades. Então, eu elenquei aqui para você os elementos que constituem essa linguagem híbrida convergente das HQtrônicas. Então, o que é uma HQtrônica? É uma narrativa visual na internet que tem boa parte, vai ter elementos da história em quadrinhos tradicional. Então, por exemplo, o balão de fala é uma coisa que nunca morreu, ele está presente em praticamente todas as HQtrônicas. Eles tentaram substituir por os personagens falando, não funcionou, ficava um negócio travado. Então, o balão de fala está lá. No entanto, você vai encontrar trechos animados, diagramação dinâmica, trilha sonora, efeitos sonoros, multilinearidade, né? Ah, mas essa HQtrônica aqui só tem trilha sonora. Ela é quadrinho, é HQtrônica. Se tem um desses elementos a mais, é HQtrônica. Tem movimento, tem animação, tem diagramação dinâmica, a diagramação se movimenta na tela? Sim. Agora, é uma história em quadrinhos estática, tradicional, só foi escaneado e jogado na tela? Isso é quadrinhos, né? Por isso que esse termo webcomics, além dele ser um estrangeirismo horrível, né, comics é um dos termos, para mim, piores para as histórias em quadrinhos, que significa engraçadinhos. Então fica com essa peste infantil, né? O comic é uma coisa de infantil, é um dos piores nomes das histórias em quadrinhos. Aí o nosso estrangeirismo, dominado pelos
norte-americanos têm que chamar quadrinho na internet de webcomics. Horripilante. Eu acho horripilante esse termo. Acho que ele é usado para colocar tudo no mesmo saco e não funciona, né? E eu fico muito feliz porque o termo HQtrônicas foi abraçado pela academia. Então, hoje, eu já elenquei, tem mais de 100 trabalhos entre TCCs, artigos científicos e, inclusive, alguns trabalhos de mestrado e até doutorado. Tem mestrados que tem HQtrônica até no título dos mestrados, muitos artigos científicos com HQtrônica no título e até tese de doutorados que citam o meu livro, que o livro se tornou uma referência, essa pesquisa minha, que vasculhou mais de 300 sites de HQtrônicas na época, que mapeou essa linguagem, estruturou e que permanece como uma das pesquisas mais, que eu considero assim, mais densas no mundo, né? Foi o primeiro livro do mundo a tratar só do fenômeno das histórias em quadrinhos na internet. Ninguém tinha escrito um livro só sobre isso. Já tinha o Mark Laud lá com Reinventando os Quadrinhos, que ele dedica um capítulo. Mas o meu livro é um livro inteiro, né, dedicado a analisar esse fenômeno dos quadrinhos aí na rede internet. Então, a HQtrônica é isso. Eu separei algumas imagens aqui. Então, isso aqui é uma homenagem ao meu pai maravilhoso, que me apresentou a cultura, a arte, os quadrinhos, e que, infelizmente, eu vim a perdê-lo no dia 16 de agosto de 2020 para a Covid. Meu amado pai Dimas Franco, que está sempre comigo. O relógio que está no braço dele ali está comigo agora, vai estar comigo para sempre. E está no meu coração e é a razão de eu ter me tornado um artista, um quadrinista, sempre um incentivo, um amor incondicional para mim. Isso é uma ilustração que eu fiz a partir de uma das últimas fotos que eu tirei dele, que ele estava alegre lá em casa, isso antes, né, da gente entrar na pandemia. E aqui, então, a capa da segunda edição da HQtrônicas, que eu falei que é o livro que se tornou, então, uma referência. A gente pensa em editar em breve uma terceira edição, inclusive atualizada, tratando aí das HQtrônicas contemporâneas, porque a primeira edição desse livro é de 2004 e a terceira é de 2008, e ele continua aí, como eu disse, sendo um livro muito utilizado, uma referência importante para quem pesquisa quadrinhos na internet. Aqui uma das minhas HQtrônicas, que chama-se Brinquedoteca, Brinquedoteca 2.0, acho que você citou ela aí. Aqui é a Ariadne e o Labirinto Pós-Humano, que é a HQtrônica. É curioso que nessa imagem a gente vê bem a questão da diagramação dinâmica, né? Que esse requadro aqui, ó, ele está entrando na página como uma forma animada e esse aqui também está saindo. Então você tem, né, um jogo, os balões eles entram depois que os quadrinhos entram, brincando com essa questão de diagramação dinâmica. Essa HQtrônica foi publicada no CD-ROM que acompanhava o livro à época. E aqui também uma outra HQtrônica, que é Neomaso Prometeu, que foi, inclusive, na época, ganhou menção rosa no Vídeo Brasil, um festival de arte e tecnologia muito importante. E o primeiro trabalho que eu desenvolvi como HQtrônica, assim, tem outros, né? Mas aqui só alguns exemplos de imagens para vocês conhecerem esses trabalhos, saberem da existência deles. Edgar, aqui é muito bacana, né? Essa relação da HQtrônica. E quando você mostrou a foto do seu pai aí, fez o relato, eu me emocionei um pouco aqui, porque realmente essa pandemia levou muita gente pessoas que a gente gosta, né? Do nosso convívio. Infelizmente não foi muito legal. Mas a gente segue firme, né? O que eu achei legal da HQtrônica, esse dia eu tava lendo uma HQ, e lá na HQ tinha, assim, uma trilha sonora, sabe? O personagem tava vindo e tinha aquela trilha sonora. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, caramba, que na HQtrônica, com certeza já teria trilha sonora, né? Aí eu tive que parar minha leitura, eu peguei o celular, falei, vou procurar a música que o cara tá citando, fui escutar a música, e assim, o personagem, ele mostrava a música, umas 3 páginas, você folhando a página ali com a música, sabe? Então, assim, é uma diferença gigantesca, né? Você ter o papel aqui físico para você ter a HQtrônica. Creio eu, né? Você pode falar isso com mais segurança, mas vai ser mais para frente essa pergunta, né? O futuro da HQtrônica, né? Mas essa pergunta, guarda um pouquinho, que vai ser depois dessa pergunta. O que eu queria saber o que vem ser ciberpagé? De onde que surgiu, né, esse nome ciberpagé? E o que é ser ciberpagé? Outras pessoas podem se intitular assim também?
de ciberpajé ou não? Isso é só o Edgar que pode. Essa história do surgimento do ciberpajé é uma história muito importante na minha condução como ser humano, na busca do meu equilíbrio, da minha integralidade como ser. Isso tudo começou na proximidade do meu aniversário de 40 anos, né? Então tem uma relação com a crise meio de meia-idade. Eu tive uma experiência com o Psilocybe cubensis, que é um cogumelo, né, um enteógeno, que ele leva a estados de Enoch, estados não ordinários de consciência. Isso foi no começo do ano de 2011. E essa experiência, ela teve um impacto muito profundo em mim, na minha percepção dos meus valores como ser humano. E esse impacto, ele causou algo muito próximo de um estado depressivo. Então eu fiquei durante cerca de 9 meses em um estado muito de baixa frequência, né, entristecido, e olhando tudo que eu realizava como algo que não tinha muito sentido. E eu, então, durante esse tempo, eu vi que eu estava entrando num processo muito próximo de uma depressão, porque eu estava percebendo que eu precisava reavaliar os valores da minha vida, as coisas que eu considerava importantes, né, as coisas que eu considerava que eu devia perseguir, que eu devia buscar na minha existência. E isso me levou a usar também um pouco dos meus conhecimentos da tradição ocultista para tentar sair, então, desse nigredo, né, desse abismo que eu estava entrando, nessa reflexão sobre as razões da minha vida, sobre o sentido dessa vida e dos valores que eu tinha até então. E aí eu vou criar um processo que ele é artístico, mágico e meio mítico, para conduzir-me a um renascimento. Então, veja, é uma metodologia que ela até tem algo de metodologia científica, mas que ela foi criada por mim com base na tradição ocultista, né, e com base na minha experiência artística, com o objetivo de reavaliar a minha vida, pensar em valores que tivessem sentido para mim e então declarar-me um ser renascido a partir desse processo. E aí eu vou criar um processo que ele vai demorar 10 dias. Ele vai começar, então, 10 dias antes do meu aniversário de 40 anos. E ele vai se concluir no dia 20 de setembro de 2011, no meu aniversário de 40 anos de idade. E nesses 10 dias, eu consegui me dedicar integralmente, tá, a um processo mágico, alquímico e de meditação, em que eu meditava durante todo o dia e ao final do dia eu fazia um desenho. E aí, a partir desse desenho, eu vi o que esse desenho estava traduzindo para mim e eu escrevi um aforismo que definia uma chave de transmutação. Então, eram valores que me interessariam a partir daquele momento. E aí, eu conduzi, então, esses 10 dias nesse processo mágico meditativo até chegar no meu dia do aniversário, e que no dia do aniversário eu desenhei a última chave, e aí eu me declaro ciberpajé, já vou explicar o significado do termo, e eu também faço o rascunho de um HQ que se chama Ciberpajé, e gravei uma música em um take só da minha banda, que é o Post-Human Tantra, depois a gente vai falar sobre isso, também nesse dia, para simbolizar e demarcar esse meu momento de ser renascido e esse meu novo nome, né, que é um nome que eu me batizei. Agora, eu criei esse processo e me batizei, não tem problema nenhum se alguém quiser se chamar de ciberpajé. Agora, eu me batizei, criei, né, essa metodologia e inventei esse termo aí, que as pessoas às vezes falam assim, nossa, então você é um guru, você se transformou num guru, você quer ter uma seita, você quer fazer as pessoas te seguirem. Eu falei, a última coisa que eu quero na vida é ser um guru. O objetivo do ciberpajé é sim a cura, mas é a autocura. São as minhas buscas. É interessante mostrar aqui algumas das chaves para os leitores. Eu vou abrir a tela mais uma vez. Né, Edgar, o bacana de ser o ciberpajé é que você fez uma renovação sua, né? É como se você tivesse nascido de novo, né?
E tem muitas pessoas que às vezes ficam tentando achar alguma coisa, né? Procurar alguma coisa, e aí tá aí uma dica, né? A pessoa se meditar, fazer o seu autoconhecimento, bacana. Gostei A busca é essa. a Aqui, ó, busca, essa né? imagem representa um pouco isso, né, que é uma fotografia manipulada e de um ensaio fotográfico que eu fiz. E eu estou mostrando, né, quer dizer, esse assassinar esse eu antigo que não me interessava mais. Né? Então eu vou deixar algo para trás e vou assumir essa identidade que me interessa nesse momento. Esse processo de renascimento existe em muitas tradições ocultistas e religiosas também. Só que eu reinventei ele a partir de um sistema mágico, artístico, poético meu, como um criador, né, e artista, eu me dei a liberdade de reinventar o processo. Aqui, ó, está a capa da revista Artilectos e Pós-Humanos. Você citou a revista na sua apresentação. E esta revista, nesse número, né, ela é dedicada à Aurora Pós-Humana, meu universo ficcional fantástico. Eu vou falar mais sobre ele daqui um pouco. Mas nesse número em especial, ele é todo dedicado à minha transmutação em Ciberpagé. Então, ele abre com uma HQ que, na verdade, reúne os HQ-forismos da minha... do meu processo meditativo, que são as 10 chaves da transmutação. E eu tenho algumas chaves aqui, só para o pessoal que está acompanhando a entrevista entenderem do que se trata. Então está aqui uma delas, ó, que é o sincero. Dizer o que se pensa sempre para o outro, ser aberto, demonstrar suas fragilidades, não acumular raiva, não gerar tristeza. Então, esse desenho ele foi feito a partir e depois, inspirado pelo processo meditativo daquele dia, e depois, observando o desenho, eu escrevi o aforismo. E essa é uma das chaves. Né? Mais uma. O delicado. Cultivar a delicadeza e a doçura com todos os entes vivos e não vivos. Então, aqui também eu estruturo outra das chaves, né? A partir dessa ilustração que ela surgiu depois do processo de meditação daquele dia. Mais um, o amoroso, amar o diferente, amar incondicionalmente. É uma das dificuldades no mundo contemporâneo, né? Com essas bolhas que estão sendo formadas, com a dicotomia do digital, então todo mundo é sim ou não, ou odiar aquilo que é diferente. O selvagem, reconectar-se ao animal interior, aos aspectos naturais do ser, aos terrenos, viver o prazer sem culpa, experimentar os êxtases da vida. Então, são só algumas das 10, né? Mas eu acho que o pessoal tem ideia do que isso aí significou. E a partir do meu aniversário, então, e dessa declaração, eu comecei a me apresentar como Ciberpagé. E aí até teve uma modificação na minha aparência, né? Que eu vou trazer para mim também algo que eu sempre quis, que é me vestir de uma forma que se conecta de uma maneira mais profunda com os meus universos fantásticos. E o Ciberpagé, na verdade, ele é um personagem também do meu universo fantástico mágico da Aurora Pós-Humana. Então eu me mixo, ao me tornar Ciberpagé, eu também estou me conectando diretamente aos meus universos fantásticos. Principalmente ao universo ficcional da Aurora Pós-Humana. Ciberpagé é um personagem de HQs da Aurora Pós-Humana. Eu me insiro nesse futuro e trago depois esse futuro para a minha realidade ordinária, ao me apresentar como Ciberpagé. Tanto que eu brinco com os meus alunos, né, que eu sou um cosplay de mim mesmo. Porque eu inventei o personagem e o trouxe para a realidade através de mim. E aí eu vou incorporar esses elementos, né? Os anéis todos, cada um tem uma simbologia específica para ele estar aqui, os colares que eu uso, a cartola, os coletes, as camisetas na maior parte delas de lobo, né? Como essa aqui. Então, eu vou criar também uma simbologia iconográfica que ela passa a caminhar comigo em todos os lugares que eu vou. E que ela é um ruído, ela incomoda, porque eu sou um professor, pós-doutor da academia, e onde eu vou dar aula assim. Eu vou para um congresso assim, eu vou para uma banca de mestrado, doutorado, em qualquer curso que seja assim. Então, esse cosplay aí da Aurora Pós-Humana, que eu incorporei, ele me ajuda muito na vida cotidiana, no meu
autoconhecimento, como você falou, na minha autocura, no aceitar quem eu sou, porque, por exemplo, me vestir assim e ser assim é algo que eu sempre quis e nunca tive coragem, né? Porque eu era limitado por pensar nesses padrões da sociedade, o que as pessoas vão pensar, e essa transmutação me fez ter coragem disso também, entre outras coisas, de poder me vestir, me portar e existir de uma maneira mais autêntica, sendo aquilo que eu sempre quis ser como indivíduo. E isso também teve um impacto profundo na minha produção de quadrinhos. Veja, ao fazer as chaves, né, tem uma pesquisadora da minha obra, que é a professora Daniele Barros, né, quarta sacerdotisa, ela, da Aurora Pós-Humana, ela vai investigar o meu trabalho e ela, junto comigo, vai chegar no termo HQforismo para batizar essas chaves. E aí, a partir disso, ela vai perceber, olha, cada uma dessas chaves, na verdade, tem elementos do aforismo, né, que é uma sentença moral, né, que traz uma lição, e elementos dos quadrinhos, porque a imagem dialoga com o texto e constrói um significado maior através dessa conexão. E aí a gente vai batizar isso de HQforismo. E vamos começar a produzir HQforismos e convidar outros artistas a produzirem, né? Que é um subgênero do quadrinho poético-filosófico. E outra coisa que vai começar a caminhar também com o meu trabalho, além das investigações que eu já fazia com os processos tecnológicos, né? A Aurora Pós-Humana vai surgir disso, e da relação com a magia, eu vou me tornar um psiconauta. Eu vou começar a ter experiências de Enoch, de estados não ordinários de consciência, utilizando ou a ayahuasca, ou o cogumelo psilocybe cubensis, ou uma técnica patenteada chamada respiração holotrópica, que através de um processo de respiração que lembra os pranayamas, nos faz ascender a estados não ordinários de consciência. Eu vou começar a usar essas técnicas também. E aí o meu universo ficcional vai somar a ele essas investigações, não só sobre hipertecnologia, sobre magia, mas também sobre psiconáutica, sobre experiências de estados não ordinários de consciência. E os HQforismos, eles vão se tornar experimentos da aurora pós-humana, né, conectados na sua maior parte com essas experiências de Enoch, de estados não ordinários de consciência. Aqui mais alguns exemplos de HQforismo. Né? Tudo surgiu lá na minha transmutação em Ciberpagé. Aqui, se eu falo ruídos, se meu falo fluímos. Esse aqui foi o desenho, inclusive surgiu, o rascunho, né, todo o croquis do desenho surgiu no final de uma experiência com o psilocybe cubensis, com o cogumelo. Eu vi, né, saindo de uma mancha na parede, uma série de animais que se transformavam, né, cabeças de animais que se modificavam, se conectavam, e fui fazendo o desenho, e depois, observando o desenho, escrevi o aforismo. Tudo e todos fluem em mim. Fluxos, influxos, refluxos, eternamente astrais. Mais um HQforismo. Talvez a pós-humanidade prescinda de humanos, e o silêncio eterno de nossa espécie seja uma melodia para o cosmos. Esse aqui é interessante, depois eu convido as pessoas a entrarem no meu Facebook, é aberto, vocês podem procurar lá nas fotos, lá uma das pastas, que é a de HQforismos em 360 graus. Você vai entrar, você vai ver só o centro do rosto do personagem central aqui, e você vai navegar em 360 graus nessa imagem, tá? E só assim você vai conseguir ler o aforismo, que é assim como a luz, a escuridão não tem dono. Nesse caso eu abri, explodi ele aqui para poder mostrar a imagem para vocês, mas é um HQforismo expandido e também de inspiração aí enteogênica, foi inspirado em visões que eu tive em uma experiência psicodélica. Outro também, HQforismo em 360 graus, também você navega por ele, né? Meu monstro eu mostro e você. Mas eu achei... faltou uma coisa muito importante. O nome Ciberpagé. Por que o nome Ciberpagé? E aí, o nome, ele vem da união da palavra ciber, da cibernética, não é cyber, né? Se fosse cyber, era um inglesismo, era cyber xamã, então não é. É Ciberpagé, é bem abrasileirado mesmo. O ciber é da cibernética, né? Que é aquele princípio básico da cibernética, que é a capacidade da
conexão e do diálogo entre animais, vegetais, humanos e máquinas. Então, eu sou uma criatura ciber, porque eu tento me comunicar tanto com a natureza como um todo, né? E, obviamente, essas experiências enteogênicas, elas me fizeram ter uma noção muito mais profunda da minha conexão com os vegetais, que era baixa, eu sempre tive uma conexão profunda com os animais, mas era menor com os vegetais, né? E essas experiências aí psicodélicas têm me trazido uma profundidade, um entendimento mais complexo de como eu também estou conectado com o mundo vegetal. E aí eu trago isso, né? Quer dizer, o ciber é o meu diálogo com o mundo animal, o mundo vegetal e com as máquinas agora, né, através da cibernética virtual, computacional, digital, binária. A gente acaba conhecendo a cibernética mais nesse sentido, mas ela também fala dessa conexão nossa com os animais e vegetais. E por que pajé? O pajé é porque o pajé, na tradição xamânica, das pagelanças aí da América do Sul, ele é aquele ser na tribo que se comunica com uma cosmogonia deítica daquela tribo, e através dessa comunicação, então, com os deuses, ele modifica a vida das pessoas, ele faz a cura nas pessoas da tribo. E eu sou o pajé de mim mesmo, porque eu me comunico com os universos ficcionais que eu crio, e através desse processo criativo, desses mundos, eles acabam modificando a minha realidade, transformando a minha realidade, como esse processo que eu acabei de falar para vocês, né, de que acabou se tornando um HQ, mas na verdade foi um processo alquímico pessoal de transmutação, o processo de transformação em ciberpajé. Então, o termo, o nome que eu me batizo ciberpajé, que para mim é mais importante que todos os outros títulos, né, os 2 pós-doutorados, doutorado, passar por crivos de outros, e o título de ciberpajé, eu precisei passar pelo meu crivo, pela minha transmutação pessoal para chegar nesse novo nome de ser renascido, ciberpajé. E observando a sua obra, eu li alguns textos seus, já analisei algumas figuras suas, né, alguns desenhos seus, e realmente, é aquilo que eu falei, quando não tem como pegar um desenho seu e você só passar o olho assim e falar, não vou ver. Porque tem muito elemento no seu desenho, tem muita coisa rica ali. Tem um desenho que você mostrou que tem a mistura dos animais, você começa a observar a imagem, né? Eu acho que quando estiver passando a entrevista, o cara vai dar pausa para ele ficar olhando a imagem, porque tem muito detalhe ali, né? Você consegue identificar muita coisa. E é muito bacana porque você traz esse seu eu para fora, né? Eu vou dizer assim, não é um personagem, né? Você está vivendo aquilo que você tem vontade de viver mesmo. E igual você falou, a gente vive num mundo de bolha que às vezes a gente fica se preocupando como que eu vou me portar na sociedade, né? E você trazer viver o que você gosta, mostrar para as pessoas o que você gosta, eu acho isso fantástico. Eu adoro conhecer pessoas assim, sabe? Que mostram o seu jeito, não tem vergonha de expor o jeito que é, né? Eu fico pensando assim, né? Eu vou ser um professor da cidade de Goiânia. A gente sabe que a cultura do Goiás é o sertanejo, né? Não tem como a gente negar isso. E eu fico pensando, quando você entra na faculdade, né, as pessoas devem fazer assim, né? Virar o pescoço, né? Quem será que é esse cara? Aí chega na sala de aula é o professor. É muito bacana. E as pessoas, elas às vezes acabam causando esse estranhamento aí. E aí, com as minhas análises, observando o seu trabalho, a gente observou também que eu posso dizer assim, que é uma banda que vocês têm, né? Que é o Postman Tranta. O que venceu, o que é o Postman Tranta e da onde que surgiu essa ideia de vocês trazerem eu creio que criar a música, né? Com a HQ-trônica que você traz, que você estava falando. Conta pra gente um pouco o que venceu esse Postman Tantra. Vou mostrar mais imagens que eu acho que é importante ilustrar, né? O Postman Tantra é a minha banda performática, uma banda musical, né, que a princípio ela era apenas uma banda de estúdio. A capa do primeiro álbum
oficial do Postman Tantra, que foi editado por uma gravadora da Suíça. Eu assinei contrato com a gravadora da Suíça. Foi a primeira banda desse gênero musical no Brasil, que é chamado de Dark Ambient, a assinar com um selo europeu. E esse álbum, que é o New Cortex Plugin, foi lançado em 2007, lá na Suíça, pela Legatus Records, que é uma gravadora da Suíça, né, que era dedicada à música Dark Wave. E o Postman Tantra ele vai nascer em 2004, na época do meu doutorado. Eu sempre fui musicista, a princípio, né? Toquei baixo em algumas bandas de heavy metal, depois bandas de rock experimental, né, psicodélico também, mas ainda sem experiências psicodélicas, mas com um som que já era psicodélico, que me interessava. E durante o mestrado, eu vou começar a experimentar com a produção com sintetizadores e música digital, porque eu queria criar as trilhas sonoras para as minhas HQ-trônicas. E, além de fazer isso, eu vou me despertar para a produção musical e como eu já vou iniciar o desenvolvimento do universo ficcional da Aurora Pós-Humana, esse universo onde as minhas histórias, né, toda a minha produção transmídia, ela se desenvolve, eu vou pensar, nossa, que interessante, a música também é uma forma de eu criar narrativas dentro da Aurora Pós-Humana, dentro do contexto desse universo ficcional, né, que, na verdade, situa o planeta Terra num futuro hipotético, daqui a 300 anos, quando algumas possibilidades já demarcadas da hipertecnologia vão ser reais. Então, você tem 3 espécies de seres nesse planeta hipotético, Terra, em que a primeira delas são os estropianos, que são seres humanos que transplantaram a consciência para um chip de computador e vivem em corpos robóticos. E esses seres humanos já transplantados para uma máquina, eles evoluem ao longo do tempo, até chegar em um processo em que eles nem existem em um corpo robótico que rememora o humano. É só uma cápsula hipercognitiva. A outra espécie de seres são os tecnogenéticos, híbridos de humano com animal e vegetal. Você também tem classes diferentes dentro dessa espécie. Né? Você tem aqueles que se mixam com muitos animais, até os radicais, os mais extremos, que buscam ter a forma de apenas um animal ou a forma de um mito, como o sereiforme, né, o centauriforme. E nesse contexto a gente tem os resistentes, que são humanos como nós, e que estão resistindo a essa transformação, mas são só 3% da população e estão em extinção. E a gente ainda tem as subespécies, que são os golems orgânicos e os golems de silício, que são robôs de carne e robôs de silício, né, que atendem a essas duas espécies, os tecnogenéticos e os estropianos. E esses robôs também, muitos deles já estão se revoltando, porque eles são praticamente escravizados, né, pelos seus proprietários, e alguns deles conseguem escapar e formam quilombots, que são os quilombos desses robôs golems, né, na tentativa de escapar e também lutar pelos direitos iguais perante, né, esse pessoal. Eu uso o contexto que eu chamo de deslocamento conceitual. Eu fiz, na verdade, na história da Aurora Pós-Humana, um futuro hipotético, mas que é para discutir questões da atualidade. Eu amplifico essas questões ao levar isso para um futuro. Mas eu estou discutindo agora a nossa relação com os processos tecnológicos e transcendentes, a tecnognose que existe nesse meio tecnológico. E aí o Postman Tantra nasce em 2004, eu lanço uma demo, né, que acabou depois de ser remasterizado, lançada como CD também, chama Pissing Nanorobots, né, Urinando Nanorobôs, o primeiro álbum, e ele já é uma narrativa musical que conta uma história no contexto da minha Aurora Pós-Humana. Depois desse trabalho, eu vou lançar algumas parcerias na França com uma banda muito conhecida da França, que é o Melekta. Eu vou receber um convite do Lord Evil, que é o mentor dessa banda, que é uma banda de death ambient, conhecida no mundo inteiro, e a gente vai criar uma parceria que são 4 boxes com CDs musicais que contam a invasão que acontece na Terra no contexto da Aurora Pós-Humana, invasão extraterrestre. Então, é uma narrativa que são 17 horas de música contando a história dessa invasão. E eu produzi também, na época,
40 cards que ilustram a invasão, que acompanhavam, né, essas boxes, que foram lançadas, infelizmente, só na França. Né? A gente não teve nenhuma gravadora brasileira interessada em lançar esse material, e foi lançado na França. E depois eu vim assinar, então, com a Legatus Records, e produzi, em 2007, esse primeiro álbum aí oficial, né, só do Postman Tantra, que é o New Cortex Plugin, que é uma história até positiva, né, que fala da reconexão do homem com a natureza, através, inclusive, da sua reconexão com os outros seres na hibridização genética. E então, mais uma vez, é uma música toda composta em sintetizadores por mim, as vozes são minhas também, eventualmente eu tenho algum convidado que toca uma guitarra, toca um outro instrumento, mas toda a produção musical e visual da banda em estúdio é feita por mim. Então essa arte de capa aí que vocês estão vendo, ela simboliza, né, esse bebê que está no centro, inclusive, ele está na capa do Biocyberdrama Saga também, né, porque ele é um dos símbolos da aurora pós-humana, do processo evolutivo da aurora pós-humana. Então ele é um ser que agrega todos os seres, todos os animais, né, do mar, da terra, do ar, e ele tem inclusive um terceiro olho aberto ali na testa, né? E essa imagem ela simboliza que o mundo das realidades vegetais, né, psicodélicas, somado ao mundo das realidades virtuais, aqui vocês estão vendo a parabólica, né, para gerar esse ser aí que é um complemento. Então, é uma visão até positiva nesse trabalho, que vai continuar, né, essa história, essa narrativa musical, ela continua no segundo álbum oficial também pela Legatus, né, que é o Transhuman Reconnection Ecstasy, que esse vai sair em 2010, e que também fala da possibilidade da reconexão do ser humano com Gaia, né, da recompreensão de que nós somos animais, e que nós dependemos desse sistema complexo que é o planeta Terra. Outras narrativas virão, né, aqui é uma parceria com uma banda brasileira muito importante, que é o Alpha 3, e esse trabalho, que é um trabalho de 2015, que foi lançado lá na Inglaterra pela 412 Recordings, e também no Brasil pela Terceiro Mundo Caos, uma gravadora lá de Curitiba, e ele já é diferente dos outros. Eu já conto um momento na aurora pós-humana, que é o crepúsculo pós-humano. A gente já tem uma decadência total da espécie humana, devido a uma pandemia que aconteceu, e isso é de 2015, hein? E aí a espécie humana vai se extinguir no planeta, Gaia vai estar muito abalada, que é, né, o sistema vivo do planeta, mas ele vai acabar se recuperando, e algum tempo depois ele vai criar um novo ser senciente como o humano, só que esse ser já vai nascer com a consciência que ele tem que estar conectado com Gaia sempre, com o organismo vivo que é formado por toda a biosfera da Terra. E esse ser é chamado de espécie luciferiana, por isso que o nome do álbum é Lúcifer Transgênico. Então, isso aqui é o aspecto de estúdio do Postman Tantra. Mas a partir de 2010, o Postman Tantra vai começar a levar... Então, veja, eu tinha os quadrinhos e comecei a fazer a música que conta histórias que eu não conto nos quadrinhos, mas que tem uma relação direta com os quadrinhos. E aí eu vou começar também a fazer performances de palco, teatrais, em que eu trago a música do Postman Tantra, mas eu performatizo, né, no palco, também contando histórias. Então eu digo que o que o Postman Tantra faz no palco? É uma HQ-trônica, é uma história em quadrinhos, levada para uma perspectiva teatral, vamos dizer assim, nas apresentações da banda. E aqui, por exemplo, tem algumas imagens de apresentações da banda. Aqui, eu com a minha esposa, Rose, que ela faz parte do grupo. O Postman Tantra, ele tem 3 pessoas que sempre estiveram na banda, que sou eu, a minha esposa, Rose, e o Luiz, que é do grupo de pesquisa Criação e Ciberarte, que eu coordeno aqui na Faculdade de Artes Visuais do UFG, e o resto dos integrantes, que aí a gente tem VJs, tem musicistas, tem performers convidados, são sempre integrantes do meu grupo de pesquisa, e mestrandos e doutorandos também, que estão sob minha orientação.
Aqui eu usando, foi a primeira banda brasileira a utilizar nos palcos realidade aumentada, isso em 2010, quando nem Pokémon GO sonhava em existir. Então a gente teve que usar essas tecnologias, aprender a trabalhar com essas tecnologias. Essa música aqui se chama A Transmutação do Lobisomem Pós-Humano, então as pessoas me viam lá no telão com a cara desse lobisomem pós-humano enquanto eu estava cantando. Aqui outra música que a gente usava realidade aumentada, usa ainda, né, que é ciberpagelância, então tem um marcador nas minhas costas, as pessoas me veem no telão como se fosse um Dr. Octopus, são 4 serpentes que saem das minhas costas e ficam se movimentando, como braços serpentálicos ali. Aqui vários shows aqui com os outros integrantes do grupo também se transformando em lobisomens pós-humanos. Interação com vídeo, mágica eletrônica. Aí, algumas imagens de apresentações ao vivo. Aqui uma foto pós-apresentação ao vivo com a última, mais recente formação do grupo. Isso aqui, por exemplo, é o Léo Pimentel, vai defender o doutorado dele agora, recentemente, dia 14, essa semana. O Léo é um performer, também musicista, artista multimídia, transmídia como eu. Aqui estou eu, aqui está a Flávia Provese, que é uma artista convidada, que participa das performances com a gente. Luiz, que faz toda a indumentária do grupo junto comigo, e fez, inclusive, um mestrado estudando os processos criativos das roupas para o Posthuman Tantra. E aqui o Lucas, que é mestre em matemática e também integra o grupo e é meu afiliado. Essa foi uma das últimas apresentações ao vivo que a gente fez, que foi no evento Ciberpagelanças. Aqui, né, máscaras que eu uso durante a apresentação, a gente usa também, desenvolvidas pelo Luiz em parceria comigo. Indumentárias nos shows, nas apresentações performáticas, eu troco de roupa pelo menos umas 5 vezes. Isso aqui é uma das formações do grupo, né, todos aqui pesquisadores do grupo de pesquisa Cria Ciber, à época. Alguns aí já, esse aqui, por exemplo, grande amigo Gabriel, hoje já fez na época estava concluindo o mestrado, agora já é doutor pela UNB e passou num concurso, é professor da UNB, é uma alegria, né? Tem um aluno que fez mestrado, toda essa trajetória, e agora é professor na Universidade Federal, tão bacana, tão importante como a UNB. Isso aqui é um outro trabalho que eu lancei pela gravadora inglesa 412 Records, que chama Biotech Werewolves, que é lobisomens biotecnológicos, que eu conto uma narrativa, uma história de um grupo de lobisomens transhumanos dentro da minha aurora pós-humana. Então, você vê, tem desdobramentos múltiplos musicais, tanto só na música, quanto nas performances do projeto Posthuman Tantra. Aqui eu usando uma das máscaras, né, no palco. Aqui é uma das indumentárias, né, é legal ver aqui fora do palco, não estou no palco aqui, estou nos bastidores, mas para ver a bota que o Luiz criou, que é uma daquelas botas plataforma que colocam com 2 metros de altura durante a performance. Isso aqui, interação com vídeo e máscara, também, interação com vídeo, também, aqui, realidade aumentada, é uma foto do grupo. Aqui também, interação com vídeo e mágica eletrônica durante uma apresentação, a mesma coisa, interação com vídeo, mágica eletrônica. E aqui é um outro projeto musical que eu tenho também há algum tempo, que se chama só Ciberpagé, em que eu recito aforismos meus e bandas do Brasil e do mundo musicam, criam atmosferas musicais. É um desdobramento do Posthuman Tantra. No Posthuman Tantra eu crio toda a música. Aqui eu só crio os aforismos e gravo as vozes. E bandas aí de vários lugares do Brasil e do mundo têm criado músicas a partir dos meus sonorizando-os. Já tem 35 EPs lançados, é só procurar lá no Bandcamp Ciberpagé para vocês ouvirem todo esse material que está de livre audição. O Posthuman Tantra também tem os videoclipes da banda, não as performances ao vivo. As performances ao vivo você tem que assistir no palco. Mas tem vários videoclipes do Posthuman Tantra no canal do YouTube Posthuman Tantra. Então, eu acho que o Posthuman Tantra é um dos desdobramentos transmediáticos, assim como o projeto musical Ciberpagé, da aurora pós-humana. Eu sigo contando histórias que eu conto nos quadrinhos, mas contando também nos palcos, nas apresentações teatrais, e contando também nos CDs, nas músicas e nos videoclipes. São todos narrativas desse universo ficcional transmídia. Edgar, eu procurei uma coisa no YouTube sobre o Posthuman Tantra, né?
A gente acha algumas músicas, alguma coisa, mas gosta de estar relatando para a gente aí, realmente é um baita show, né? Que vocês fazem, essa parceria, que bacana, né? Ter parceria de era aluno, agora já é doutor, já é professor, muito legal essa conexão que as histórias em quadrinhos pode proporcionar, que o estudo pode proporcionar, né? E com essa pegada que você tem e com essas parcerias que você faz também, você fez uma parceria com o artista Mia Couto, né? Mozart Couto, desculpa, Mozart Couto. Você e ele, vocês fizeram uma HQ, Bill Cyber Drama Saga, né? E você pode contar pra gente um pouco desse trabalho que você fez com o Mozart Couto? Ó, é esse calhamaço aqui, 270 páginas, né, de quadrinhos. Uhum. E é um trabalho que me dá muito orgulho, porque esse trabalho ele foi lançado pela editora do UFG. A primeira edição ela se esgotou, e aí veio essa segunda edição em capa dura, que também já se esgotou. E é um trabalho que teve uma repercussão muito grande no Brasil e, curiosamente, até internacional. É uma história que se passa na Aurora Pós-Humana. A gente tem o Antônio, que é um personagem, um jovem, que ele é humano, ele é resistente, e ele está sendo seduzido para se tornar ou tecnogenético ou estropiano. Ele tem uma amiga, que é a Orlane, que é híbrida, né? Tem corpo de outros animais nela. Ela é uma híbrida tecnogenética, inclusive ela é hermafrodita, e ele tem quase que uma espécie de um romance platônico com ela, ele gosta muito dela, e ela está tentando seduzi-lo para ele se tornar tecnogenético. E ele tem um outro amigo, que é o Tetsuo, que está se tornando estropiano, está querendo transplantar a consciência para um chip e deixar de existir num corpo orgânico, e ele está sendo também seduzido por esse amigo. E a namorada dele é humana, é a Michelle, e ela é uma resistente que acredita que a gente deve manter, né, que o ser humano deve manter a tradição dos valores humanos. E o Antônio, ele está no meio dessa complexidade toda, tentando para ver para onde ele vai caminhar. E aí a gente tem 3 capítulos na história. O primeiro capítulo, ele é um jovem adulto. No segundo, ele já está um pouco mais velho. E no terceiro capítulo da história, ele já é um idoso. E o terceiro capítulo é totalmente influenciado pela história do Arraial de Canudos, né, do Antônio Conselheiro, baseado lá no livro escrito pelo Euclides da Cunha, né, na narrativa que ele faz, que é Os Sertões. E aí, na verdade, o Antônio, eu vou dar um spoiler aqui, mas nessa terceira parte, ele acaba criando, então, um arraial de defesa de resistência humana contra essas tecnologias, né? E vai sofrer as consequências disso aí. É um trabalho que levou 13 anos para a gente, né, realizar a história. Ela foi publicada, o primeiro capítulo, pela Ópera Gráfica em São Paulo, na época. Eu concorri ao HQ Mix como melhor roteirista, isso em 2004, e o Mozart ganhou o Angelo Agostini de melhor desenhista em 2004 pelo primeiro capítulo. E aí a UFG vai publicar em 2013 2013 ou 2014? Não sei se 2013 ou 2014. A história completa. E a segunda edição vai sair em 2016, que é essa aqui. E aí é mais interessante ainda porque, além da história completa, o Mozart Couto desenhou um epílogo. O Mozart desenhou um epílogo que roteirizei, né? E é um epílogo inédito que existe só nessa edição aqui, em capa dura. E esse trabalho, ele teve uma repercussão, como eu falei, muito grande, né? Então, assim, ele, além de concorrer à versão dele, a primeira edição que foi lançada pela editora do UFG, concorreu como melhor edição independente também no HQ Mix, quer dizer, o Mozart chegou a ganhar prêmio no Angelo Agostini por causa dessa obra. Então, essa questão das premiações aí, a gente foi bem lembrado à época, e o trabalho teve uma repercussão grande também no que condiz à pesquisa. Então, chegou, inclusive, a motivar pesquisas no exterior. Então, aqui, por exemplo, na UEG, que é a Universidade Estadual de Goiás, teve uma aluna de TCC que fez um TCC só sobre esse trabalho, e agora ela está fazendo um mestrado sobre o Bill Cyberdrama Saga. E aí a gente tem pesquisadores lá, né, de 2 universidades das mais importantes do mundo,
que é a Universidade de Bristol e a Universidade de Cambridge. Cambridge é que tem mais prêmio Nobel do planeta. Esses dois pesquisadores do Centro de Pesquisas Latino-Americanas, né, dessas duas universidades, eles vão investigar o fenômeno do pós-humano nos quadrinhos na América Latina. E aí vão escolher o meu trabalho como um dos trabalhos a serem focados no livro que investigue, então, esse fenômeno pós-humano, e a minha obra, com ênfase no Bill-Cyberdama Saga, ela vai ser analisada no último capítulo do livro, que faz uma análise muito interessante, não só do Bill-Cyberdama Saga, mas também do meu trabalho como performer, né? Então, o nome do capítulo é Intermediality and Graphic Novel as Performance, né? Que é intermedialidade e história em quadrinhos como performance. E aí eles vão, a partir do Bill-Cyberdama Saga, né, demonstrar uma conexão com a minha produção também nas outras mídias, né, situando o meu universo da Aurora Pós-Humana como um universo transmediático. E aí o mais interessante é que eles pediram licença para usar uma das ilustrações coloridas do álbum, que é a capa desse livro aqui, que está no Bill-Cyberdama Saga. Então acabou sendo também a capa, né? O Bill-Cyberdama Saga também acabou fornecendo a capa para esse livro, para essa pesquisa importante desses dois pesquisadores, um de Cambridge, o outro de Bristol. Né? E o livro foi lançado pela editora de Oxford, né? Oxford Press. Então é uma loucura, porque é um trabalho que nem foi traduzido para o inglês. Né? Esses dois pesquisadores leem em português e muito bem, e me entrevistaram em português, né? Aí entraram em contato comigo, adquiriram meus CDs para conhecer minha obra mais profundamente. Foi uma coisa muito bacana. E agora tem uma pesquisadora de doutorado, ela é chilena, ela está fazendo doutorado lá na UCLA, na Universidade da Califórnia, e ela está pesquisando questões pós-humanas nas narrativas contemporâneas, e ela também está analisando o Bill-Cyberdama Saga, e ela já escreveu 2 artigos que enfocam a questão do neorracismo, como o racismo é visto nesse contexto hipertecnológico em Bill-Cyberdama Saga. Eu já tive acesso a um dos artigos dela, científicos, que são parte da tese, e assim, uma análise fenomenal, entre muitas outras pesquisas desenvolvidas no Brasil também. Tem um professor pesquisador da UNB, do curso de letras, que também já escreveu 2 artigos enfocando o Bill-Cyberdama Saga. Então, é impressionante como esse trabalho ele teve uma repercussão muito grande, principalmente nos meios acadêmicos, porque foi uma pesquisa que demorou mais de 13 anos para conduzir, né, todo o universo ficcional da Aurora Pós-Humana, o detalhamento. Deixa eu mostrar algumas imagens internas aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Aqui sou eu, Cyberpajé, segurando, todo feliz a edição em capa dura, quando ela saiu. Isso aqui é a capa da primeira edição, né, da UFG, que foi indicada ao HQ Mix à época. Aqui a gente vê, eu falei lá do bebê, que é a capa do disco do Postman Tantra, ele reproduzido aqui também, né? Ele é na tatuagem que está na barriga da tecnogenética aqui, da personagem, que é a capa da primeira versão aqui lançada pela UFG. Aqui é a capa do livro, que é, na verdade, a capa do primeiro álbum lançado pela Ópera Gráfica e acabou sendo ilustração interna nas outras edições. Aqui mais uma ilustração interna também, nas outras edições. É um golem de silício aí sendo crucificado. Isso aqui é um personagem tecnogenético destruindo aí uma máquina. Isso é a Michelle e o Antônio indo para uma festa de tecnogenéticos, né? Aqui, se vocês forem ver, os personagens aqui são tecnogenéticos nessa festa. Aqui, né, a gente tem o Baudrillard, que é uma brincadeira com Baudrillard, que tem, né, rosto de cachorro. Aí tem outra personagem aqui que é meio pássaro, meio humana. E o álbum é todo recheado desses personagens, né? Isso aqui é uma cena em que a Orlane vai fazer uma operação clandestina em um centro tecnogenético, bem assim, no ar, né? O Mozart já ganhou todos os prêmios possíveis e impossíveis de se ganhar no Brasil como quadrinista, já foi homenageado até no FIC, e inclusive ele já ganhou até o Jabuti, né, que também é um prêmio importantíssimo como ilustrador. Então foi uma grande honra, é um ídolo da infância que topou criar uma história em quadrinhos comigo, e ele me convidou, ao conhecer a Aurora Pós-Humana, ele me
mandou um e-mail na época que eu nunca esqueço, que eu tenho guardado, em que ele fala assim, olha, eu achei fenomenal o seu universo, eu quero criar um trabalho com você dentro dele. E aí a gente chegou aí no Bio-Ciberdrama Saga, que é realmente essa saga. Aqui o Antônio já, né, quando vai criar o Arraial de Resistência Humana. É uma cena aqui que é muito inspirada no Antônio Conselheiro e nos Sertões, né? O livro lá do Euclides da Cunha. O desenho do Mozart é de embasbacar, né? É uma coisa maravilhosa. Curiosamente, eu vou até puxar o gancho aqui que eu estou falando do Bio-Ciberdrama Saga e falar um pouco também do Ecos Humanos, que é um trabalho que foi lançado em 2018 e que é outra história em quadrinhos que se passa na Aurora Pós-Humana. Dessa vez eu sou só roteirista também. Quem desenhou foi o Éder Santos, que é um quadrinista do interior de São Paulo aí, muito conhecido, e que inclusive a gente teve a sorte de sermos indicados para o Ângelo Agostini, entre os 10 indicados como o melhor desenho do ano de 2018. O Éder foi um dos indicados, né? A gente não ganhou, mas só a indicação já foi uma alegria, né? No meio de tanta produção de quadrinho maravilhoso que a gente tem no Brasil, centenas de publicações, a gente ser escolhido entre os 10 nos deu muita alegria. E esse trabalho, a curiosidade dele é que ele se passa no que eu chamo de crepúsculo pós-humano também, que é um momento já de diluição, degradação da espécie, você tem um planeta meio apocalíptico, né? E a história é a história de dois personagens que vivem em uma ilha no deserto, é um deserto, em que tem 3 árvores frutíferas e uma fonte d'água. E eles são híbridos de humano com lobo-guará. A história é uma narrativa dessa vida difícil desses dois personagens, e um deles vai ter uma experiência psicodélica com o enteógeno, com o cogumelo, e que vai também transformar a existência dele. Os desenhos são do Éder. E a história é muda. É um HQ sem balões, sem diálogos. É só a vida desses dois personagens aí, aqui os dois, né? Embaixo de uma das árvores frutíferas. Híbridos de humano com lobo-guará. Mais uma página do Ecos Humanos. Também foi um HQ que teve uma repercussão muito grande. Muitas resenhas em portais importantes, resenhas de grandes pensadores do quadrinho nacional, como Jean Danton, e canais importantes, né, como o canal do Papo Cabelo, que foram analisar e falar da singularidade da importância desse trabalho no contexto brasileiro. Essa obra aí que você citou, né, a primeira, Bio-Ciberdrama, eu não conhecia ela. Né, e aí, quando eu falei, vou tentar entrevistar o professor Edgar, e já fui pesquisando e achei a obra. Inclusive, eu vou adquirir essa obra. Né, eu não tinha achado imagem na internet, você mostrou as imagens aí, eu achei fantástico. Né? É uma obra, assim, com certeza, você vai dar. Eu vou ler e vou conseguir fazer um trabalho sobre ela. E essa outra que Se você... fizer, vai me deixar muito alegre, viu? E pode me convidar para trocar ideia sobre, quando você estiver lendo, vai ser um prazer. Com certeza. E essa outra obra aí que você citou, essa do Ecos Humanos, eu não conhecia. E igual a gente tinha falado lá no começo da nossa entrevista, né? Tem quadrinhos que você vai só olhar a imagem. E esse é um quadrinho que te convida, né? A você analisar as imagens e você fazer... Vai existir várias resenhas sobre ele, você pode fazer várias análises, né? Porque não tem ali os balãozinhos de fala. Vai ter só a imagem. Então vai ser o seu entendimento do que você está vendo ali, né? É o que você vai entender. Professor, nessa perspectiva que a gente está seguindo a nossa entrevista, né? A gente já falou já falamos do seu trabalho, do Postman Tantra, já falamos sobre o que é Ciberpagé, e aí você está com um novo trabalho agora, né? Na Aurora Pós-Humana. E você tem 2 trabalhos nessa Aurora Pós-Humana. Você poderia explicar para a gente, um pouquinho mais detalhado, o que vem ser essa Aurora Pós-Humana, né? E esse trabalho que você vem fazendo, que é o Renovaceno e o Licanarquia. Fala desses 2 trabalhos e essa Aurora Pós-Humana. Olha, eu vou até voltar os slides aqui, no slide que eu mostro alguns dos seres da Aurora Pós-Humana, para abrir para vocês, para o pessoal que está assistindo a entrevista ver, que eu acho que enriquece. Para entender a Aurora Pós-Humana, é importante entender alguns conceitos que engendram esse universo ficcional. Né?
O primeiro deles eu já falei para vocês, que é o deslocamento conceitual, que é um conceito do Philip K. Dick, que vocês conhecem, que é um autor de ficção científica norte-americano, muito importante, que inclusive é o autor do conto que gerou a história lá do grande filme de ficção científica, que é o Blade Runner, né? E entre muitos outros filmes mais contemporâneos de ficção científica. E é um autor assim seminal. E ele tinha uma ideia para discutir conceitualmente as ficções científicas, e ele dizia que o bom ficcionista que trabalha com ficção científica faz é acelerar a tecnologia e o tempo para um futuro hipotético para discutir questões que são interessantes na contemporaneidade. Então, o bom ficcionista trabalha a ficção científica não para ficar falando sobre os desbravamentos do futuro, mas para discutir questões que são importantes para ele na vida, no hoje. E é isso que eu faço na Aurora Pós-Humana. Eu uso o deslocamento conceitual, né, como eu disse, deslocando esse planeta para um futuro hipotético, daqui a 300 anos, em que eu vou ter essas espécies que eu já falei para vocês, os tecnogenéticos, os estropianos e resistentes, e eu vou ter uma guerra dessas espécies que é baseada fundamentalmente em aspectos tecnognósticos. O que significa isso? Que apesar de você ter um avanço tecnológico muito grande, essa busca pela espiritualidade, pela religiosidade, pela transcendência, os aspectos gnósticos do ser, ela nunca acaba. E essa busca acaba sendo, sim, o motivo das grandes tensões nesse mundo. E se a gente for perceber o nosso mundo contemporâneo, a gente vai ver que uma das grandes tensões do mundo é exatamente essa. A gente tem aí a égide de religiões, né, que tem uma perspectiva muito religiões monoteístas, né, ainda baseadas em visões muito arcaicas de mundo, e essas religiões estão entrando em choque com o mundo contemporâneo, né? Eu acho que uma das razões de a gente estar aí num momento até meio neofascista no nosso país é devido à ascensão dessas religiosidades, que infelizmente tem uma força muito grande. Ou seja, apesar da gente estar na era da internet, na era das redes, do celular na mão de todo mundo, essa gnose primitiva acaba dominando o comportamento no ambiente tecnológico. Na Aurora Pós-Humana, eu discuto isso. E discuto também a experiência do ser a partir das 3 RVs, que é um conceito do teórico e artista inglês Roy Ascott, que ele fala que nós estamos agora vivendo sob a égide de 3 realidades. A realidade validada, que é a ideia de vida real que a gente tem, né? Que é a nossa vida cotidiana, no dia a dia, na relação com as pessoas que a gente, do nosso trabalho, da nossa casa. A realidade virtual, que é justamente a nossa conexão em rede, né? Nas redes sociais, nos ambientes, isso que nós estamos fazendo aqui agora, essa parte da vida que nós temos inseridos nos ambientes virtuais digitais. E a realidade vegetal, que é uma forma de realidade que também é diferenciada dessas outras duas e que existe ancestralmente e que está sendo resgatada de alguma forma por algumas pessoas no mundo contemporâneo, que é a experiência com os enteógenos, vegetal, isso, porque né, o mais conhecido de todos, que é a ayahuasca, né, o pessoal conhece muito como Santo Daime no Brasil, por causa da seita do Santo Daime, né, por causa da religiosidade do Santo Daime. A ayahuasca, ela é um vegetal. E você vai ter o peiote, tem muitos outros vegetais aí, tem os fungos também, que provocam essa expansão, né, esse estado não ordinário de consciência, através dessas experiências, dessas realidades que são ancestrais, mas que foram meio esquecidas pelo mundo, e que provocam uma conexão de outra ordem, que é uma conexão com o nosso ser essencial, que é animal e que está naturalmente conectado com Gaia, com o sistema da natureza, com a biosfera terrestre. Então vejam, a Aurora Pós-Humana, ela discute esses aspectos utilizando deslocamento conceitual e tecnognose. Aqui, só uma por curiosidade, algumas imagens de alguns seres, né, que eu tinha falado para vocês. Então a gente tem aqui os estropianos, né? 3 classes de estropiano. Estropiano neófito, que é esse aqui,
que tem um corpo de robô bem parecido com o corpo humano, tem mãos, tem braço, tem cabeça, tem perna. E aí você já tem uma classe mais avançada, o estropiano iniciado, é um ser humano que transportou a consciência para um chip. E aqui você já vai vendo sumindo esses 5 sentidos e esse corpo humanizado. Até o estropiano avançado, que já é uma cápsula estranha e perceptiva, que já não guarda nenhuma semelhança com o corpo humano. Aqui os tecnogenéticos, exemplos de tecnogenéticos, né, tem as mais variadas formas, mas tecnogenético livre é aquele que hibridiza múltiplos seres no seu organismo, né? E o tecnogenético tradicional, ele já tem menos formas híbridas, já vai selecionar menos animais e vegetais, e o radical, que é a classe superior dentro dessa espécie, que são os tecnogenéticos míticos ou totêmicos. Eles vão buscar a forma de um animal ou de um totem. No caso aqui a gente tem o sereiforme, né, que é mítico. Então tem a forma de sereia. É uma escolha para essa hibridização. São as 2 classes principais de seres. E tem também, como eu falei para vocês, os golems orgânicos, que são robôs feitos de matéria orgânica, de carne, né? E também de substância vegetal. E os golems de silício, que são robôs de inteligência artificial avançada. E esses golems estão se revoltando contra seus proprietários e querendo também serem espécies independentes. Por isso que eu falei da criação dos quilombotes. Mas isso aqui, gente, é só um pequeno resumo do que é a Aurora Pós-Humana. Então, só na introdução do Biociberama Saga, são 50 páginas em que eu detalho esse universo, e eu hoje tenho um livro de mais de 200 páginas que eu ainda não publiquei, com um detalhamento como se fosse um RPG de todas as características desse universo, mas que eu nunca publico, porque na verdade eu não estou interessado muito em publicar, é mais um manual meu para o desenvolvimento das minhas HQs, porque está sempre modificando, a partir das minhas experiências de vida, dos meus conhecimentos sobre novas tecnologias, sobre essas mudanças das religiosidades, sobre o impacto das tecnologias, né, e o choque das tecnologias com esses aspectos gnósticos do mundo, eu vou modificando a estrutura desse universo ficcional. Então, essa é a Aurora Pós-Humana. E aí, você me perguntou sobre os trabalhos mais recentes que eu estou desenvolvendo, né, a capa desse álbum, que já está em pré-venda, que é o Renova Seno, que é um álbum que ele tem na abertura uma história em quadrinhos curta que explora 2 das minhas investigações como artista e como pesquisador da contemporaneidade. Então, a primeira é uma experiência psicodélica e a segunda, o uso de redes neurais e inteligência artificial como auxiliar na construção de um trabalho artístico. Então, esse trabalho, ele reúne HQs da Aurora Pós-Humana, que eu considero importantes, e publica algumas HQs inéditas. Essa mesmo que eu estou falando, que abre o trabalho, é uma HQ inédita, que usa, então, redes neurais na sua construção. E aí depois a gente tem uma seleção, algumas HQs da Artilectos e Pós-Humanos, e outras HQs inéditas, e eu acho que situa muito bem, contextualiza muito bem a minha produção de HQs curtas no contexto da Aurora Pós-Humana. É um trabalho que foi feito com muito carinho, com muito cuidado, e aí a gente tem um prefácio do artista e pesquisador e professor lá da Federal do Rio de Janeiro, que é o Otávio Aragão, em que ele, inclusive, muito generosamente me compara ao Drouillet, me chama de o Drouillet brasileiro. O Drouillet é o grande quadrinista francês, que eu admiro muito, e eu fiquei muito lisonjeado com essa comparação, que eu acho que não cabe, mas a gente fica feliz com esse reconhecimento de um grande artista e pesquisador como o Otávio Aragão. E a gente tem também um pós-fácil do professor pesquisador Gazi Andraus, que agora atualmente está realizando comigo aqui na UFG o seu pós-doutoramento, em que ele pesquisa fanzines, e o Gazi é também um artista do poético-filosófico, desse gênero de quadrinhos genuinamente brasileiro, dos quais eu faço parte, e o Gazi, ele então vai fazer uma análise muito bonita, assim como o Otávio faz, da produção que está presente nesse álbum. E para fechar, a gente tem também um pós-fácil da professora, doutora pesquisadora, quarta sacerdotisa, Daniele Barros,
em que ela analisa também, a partir da sua perspectiva, de uma das maiores pesquisadoras da minha obra, o que eu trago de especial nesse álbum Renova a Cena. É um álbum de 64 páginas, é a primeira produção em quadrinhos da editora nova, do Underground, que tem um nome assim bem pesadão, mas bem legal, que é a editora Merda na Mão, né? E essa editora abraçou esse projeto, e ele já está em pré-venda, só se vocês procurarem aí no Instagram da editora Merda na Mão, no Facebook da editora Merda na Mão, e também no blog da editora Merda na Mão, vocês podem adquirir esse trabalho. A primeira tiragem é limitadíssima, então quem tiver interesse pode buscar, porque a tiragem é muito pequena e logo deve esgotar. E aqui uma imagem, então, dessa história em quadrinhos em que eu utilizo, né, na sua estrutura de condução visual, redes neurais. Inclusive até o texto aqui, ele é em binário, né, da história. Aí você vai ter que procurar um tradutor de binário para você entender a parte textual dessa HQ. Então é um trabalho que o lançamento dele mesmo vai acontecer no final desse mês, mas ele já se encontra em pré-venda. Reúne HQs importantes, publicadas na Artilex Pós-Humanos, e publica algumas HQs inéditas, feitas exclusivamente para esse trabalho. Renova a Cena. O nome Renova a Cena é em homenagem ao James Lovelock, que cria esse termo Nova Cena. Agora, com 100 anos, ele lança um livro, é um biólogo inglês, criador da teoria de Gaia, né, da biosfera terrestre como um sistema vivo, hiperconectado, e ele vai criar uma teoria em que ele vai repensar, né, se o Novaceno seria a superação do antropoceno, que tem o ser humano como centro do planeta, da dominação do planeta. E aí eu faço uma brincadeira com o Novaceno e já penso numa nova contextualização desse Novaceno como um Renovaceno. Aí, lendo a introdução que eu faço do álbum, eu explico melhor essa conceituação, mas acho que aqui já deu para entender um pouco qual é a proposta desse álbum. E aí você perguntou de aqui, só curiosidade, um outro trabalho que é o Cartografias do Inconsciente, que é uma pesquisa que foi desenvolvida por mim e pelo meu doutorando, na época, né, que agora já é doutor, que é o Matheus Moura, sobre processos criativos de história em quadrinhos em estados não ordinários de consciência. Deu muito trabalho, a gente ficou mais de um ano aí fazendo, tentando no comitê de ética passar a pesquisa, e nós conseguimos fazer a pesquisa, né? Nós, como pesquisadores, não só investigar artistas dos quadrinhos que utilizam de métodos de estados não ordinários de consciência para criar, mas nós também criarmos quadrinhos utilizando esses métodos. Então a gente vai conseguir usar os métodos que é a ingestão da ayahuasca e a respiração holotrópica, esse método de hiperventilação cerebral para chegar em estados não ordinários de consciência para criar quadrinhos. E esse álbum Cartografias do Inconsciente reúne as histórias do Matheus e algumas HQs minhas também, e minhas em parceria com ele, e algumas que outros artistas desenharam dele, todas inspiradas pelas experiências que nós tivemos com a ayahuasca e com a respiração holotrópica durante o doutorado. Então, esse álbum é um dos resultados do doutorado. Vocês podem baixar também a tese de doutorado Cartografias do Inconsciente no repositório de teses da UFG. Só vocês procurarem lá, Cartografias do Inconsciente, Matheus da Silva Moura, vocês vão baixar essa tese, que é uma tese assim, pioneira também, discussões muito importantes. Aqui, mais um trabalho, né, contextualizado e novo na Aurora Pós-Humana, mas dessa vez uma animação. Uma animação que fala de um personagem no contexto do crepúsculo pós-humano, que ele está perdido, mas ele acaba encontrando uma ilha natural, e o curta, que é muito poético, trata da reconexão desse personagem com a natureza, reconexão total. E nós utilizamos redes neurais para criar toda a imagética, a visualidade do curta, né, que é uma animação, através desse processo para assemelhar a uma experiência psicodélica. A visualidade ela tinha que se assemelhar a uma experiência psicodélica no contexto da natureza. E a gente está muito feliz porque esse curta, que foi feito aqui com os pesquisadores do Grupo de Pesquisa Criação e Ciberarte, que eu coordeno na UFG, já está em 6 festivais internacionais.
Na época que eu fiz esse slide aqui, só estava em 2, mas agora já está em 6. A gente já entrou Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. Então, é um curta de 2 minutos e meio, mais ou menos, mas que tem nos dado muita alegria, porque as pessoas estão compreendendo, ele tem uma visualidade muito impactante, e a música é do Postman Tantra, né? A música que a gente trabalha no curto, e ele, então, já é um outro aspecto da Aurora Pós-Humana, que é trabalhar uma animação. Então, quadrinho, música, performance, HQ-trônica, HQ-forismo, animação. A gente tem obras aí que vão se espraiando nesse contexto transmediático da Aurora Pós-Humana. Mais uma animação também da Aurora Pós-Humana. Essa a gente usou o Deep Dream, a rede neural Deep Dream, para criar a visualidade dela, chama O Enterro dos Deuses. Esse trabalho vocês podem ver, ele está lá no meu YouTube do Postman Tantra e do Cyberpagé, tá no do Cyberpagé. É só procurar lá no YouTube Cyberpagé, vocês conseguem navegar nessa animação, que também tem 3 minutos. E é a primeira, pioneira no Brasil a usar o Deep Dream em todos os seus frames. E aí ela cria imagens fantasmagóricas, porque o Deep Dream ele interpreta as imagens e recondiciona como se elas fossem partes de animais ou de insetos. E a experiência também de visualização se torna uma experiência que remonta uma experiência psicodélica. Estudos com redes neurais para pintura de minhas imagens, né? Aqui um autorretrato pintado com rede neural através de um padrão de outro trabalho artístico meu. Aqui um livro que a gente lançou no ano passado, 2021, no qual eu convidei 7 grandes autores da ficção científica brasileira. Então esse não é quadrinho, esse é ficção científica literária, só que o processo é inverso. Ao invés de você ter desenhos que ilustram o conto, os contos são ilustrações das imagens. Eu passei 7 desenhos meus de figuras da Aurora Pós-Humana para esses autores, e cada um criou uma narrativa com total liberdade a partir da imagem. E assim, a gente tem só artistas premiados da ficção científica brasileira aí, né? Entre eles, Jean Danton, Otávio Aragão, o Nelson de Oliveira, o Fábio Fernandes, assim, grandes nomes da ficção científica brasileira que me honraram com essa parceria nessa obra singular que vocês podem baixar gratuitamente. É um e-book de livre acesso lá no site da Marca de Fantasia, que está aí, ó, marcadefantasia.com. Isso aqui é experimentos também de rede neural para transmutação e colorização dos meus desenhos, né? E aí eu falo, tem esse cruzamento entre a hipertecnologia e as minhas visualizações nas experiências psicodélicas. Mais um HQ que vai recente, que eu estou trabalhando nela agora, né, que é Conversas de Beelzebub com seu pai morto, se passa também no crepúsculo pós-humano, só que aí ela é toda simbólica, né? Tem uma simbologia de que quando a humanidade morre, a fricção do pênis humano com o pênis de Deus, que Deus é uma invenção do ser humano, cria Beelzebub. E Beelzebub nasce sem pai, porque o pai já está morto, que é o ser humano, né? E Deus é o pai que ele não consegue ver. E aí é um monólogo de Beelzebub com esse pai morto. E ali está o pai, né? Está enforcado na árvore, que simboliza a humanidade, né? E a HQ, que tem 66 páginas, a primeira parte dela, que são 11 páginas, vai ser publicada agora na revista Atomic Magazine, lá da editora Atomic, do Rio Grande do Sul. São 11 páginas, são 6 capítulos de 11 páginas, e é um trabalho que eu estou envolvido nele agora. Inclusive, ele é uma homenagem ao meu pai, que era o meu maior interlocutor filosófico, e ao silenciamento dele, que agora não me permite mais trocar essas ideias filosóficas, transcendentes, com a pessoa com quem eu tinha muita intimidade. Então, esse Beelzebub aí, de certa forma, sou eu também, agora discutindo com o vazio que sobrou a partir da não existência do meu pai nesse plano de vida. Mais um HQ também que está praticamente concluída, que eu realizei durante o meu pós-doutorado, que terminou em 2020, e que está na fase de pós-produção, que é um trabalho também no crepúsculo pós-humano, e é todo simbólico, né? É um personagem que ele vai se encontrar com alguns deuses, e nesse caso a HQ foi feita com esculturas. Eu esculpi os personagens e montei os cenários, e eu fotografei
e eu também que depois editei e montei essa história em quadrinhos, né? Que é o personagem principal, que é o último humano na Terra, que é um monge transhumano, na verdade, e ele vai encontrar com esses deuses para tentar discutir o porquê que a espécie humana se extinguiu. Esse aqui é o deus Tecne que ele está encontrando. Então, é muita coisa, vocês veem que é uma produção assim incessante. Eu sou apaixonado pelo processo criativo, eu me divirto criando, né? Minhas horas de lazer, boa parte delas são gastas, entre aspas, criando, porque a criação também é um momento de transmutação. E para fechar, você também perguntou do Licanarquia, é um outro trabalho em parceria, dessa vez com o grande quadrinista, mestre Toninho Lima, que é um quadrinista também que ficou muito conhecido no Brasil na década de 80, porque desenhava para as revistas de horror da Block Editores, entre elas a revista do Lobisomem, Histórias de Lobisomem, e eu amava o desenho dele de lobisomem. É um dos personagens lobisomens desenhados do Brasil que eu achava mais impactantes, e o Toninho Lima voltou agora com tudo a desenhar, e eu fiz um convite para ele, que eu tinha um sonho dele de ver um personagem lobisomem meu desenhado por ele. E aí eu escrevi uma história, ele gostou muito, e é um HQ que se passa na Aurora Pós-Humana, mas é a história de um personagem lobisomem, né, que na verdade é um híbrido. Né? Então, é a Aurora Pós-Humana encontrando o lobisomem a Aurora Pós-Humana do Ciberpagé encontrando o lobisomem do mestre dos quadrinhos, Toninho Lima. Esse trabalho está concluído, agora ele está em fase de pós-produção e de organização de um Catarse. Nós vamos colocá-lo para o apoio no Catarse, e isso deve acontecer até o final desse mês. A gente está agora organizando. A editora que vai organizar o Catarse é a Atomic, essa editora lá do Rio Grande do Sul, que ficou responsável por esse Catarse do Licanarquia. É isto, acho que já dei uma chamada geral aí para as produções mais recentes e falei de algumas produções pré-existentes e fico aguardando aí os seus novos questionamentos, amigo. Professor Edgar, muito bom esse trabalho seu, novo trabalho da Aurora, né? E ele conseguiu explicar muito bem para a gente o que vem ser essa Aurora pós-humana, e o seu novo trabalho encaixa perfeitamente. Com certeza, quem não conhecia, eu tenho certeza que agora vai se tornar um grande fã seu e vai pesquisar sobre as HQ-trônicas, sobre o Ciberpagé, a sua banda Póstumo Tantra. Bom, professor, como o nosso tempo, infelizmente, ele é curto, né? Eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Na sua concepção, o que você acha? Qual que vai ser o futuro das HQ-trônicas? Nesse mundo de tecnologia que nós vivemos hoje, né? A tecnologia, ela se renova a cada dia, né? E, de certa forma, essa pandemia, por um lado, ela foi negativa, mas, por outro, ela acabou sendo positiva, porque ela veio trazer à tona a tecnologia, né? Como você pode usar essa tecnologia, enfim, outras coisas a mais. Como que você acha que a HQ-trônica vai ser o futuro dela? E como que você acha que vai propagar mais a HQ-trônica? O que você poderia falar para a gente poder encerrar a nossa entrevista? Olha, essa pergunta ela é importante, viu, Bruno? Ela é uma pergunta fundamental para entender o contexto da transmutação das narrativas. Eu começo dizendo que o quadrinho suporte papel, ele está vivendo um momento de crise no Ocidente. Né? A gente tem ainda alguns países do Oriente lá, Japão, Coreia, que se vende muito quadrinho. A subsistência do quadrinho no mundo ocidental como uma mídia de massa, ela já desapareceu. O quadrinho não é mais uma mídia massiva. As novas gerações que estão nascendo não estão lendo quadrinhos. E o que está acontecendo com o quadrinho? Ele está caminhando para se tornar uma mídia mais elitizada, uma mídia cult. Então, veja, nunca se produziu tanto quadrinho no Brasil como hoje. Mas nunca se leu tão pouco quadrinho. Porque o quadrinho que se produz é um quadrinho autoral, com pequenas tiragens. Então você vê, Biociberdrama Saga. Esse trabalho, editora UFG, 500 exemplares cada edição. Né?
Nós vivemos num país de 220 milhões de habitantes. E hoje, a produção de quadrinho autoral, que é a grande produção do Brasil, então, o último FIC que eu fui foi em 2018, você teve 600 lançamentos de histórias em quadrinhos, de álbuns em quadrinhos produzidos no Brasil. Isso é uma loucura, isso é inimaginável quando eu comecei a fazer quadrinho. É muita gente fazendo quadrinho e fazendo coisa boa. Tem muito quadrinho bom. Só que essas pessoas não têm como fazer esse trabalho circular, elas sofrem uma concorrência dramática de muitas outras formas midiáticas. Hoje você tem, por exemplo, os streamings, né? Fornecendo um conteúdo violentíssimo. Então, como fazer as pessoas interessarem pelo seu trabalho de história em quadrinhos, sendo que ela tem a Netflix, que ela pode ler agora e assistir uma série internacional que custou 200 milhões de dólares. E seu quadrinho foi feito ali por você, às vezes, e mais um, com muito sacrifício. Quer dizer, é uma concorrência desleal. E o quadrinho está perdendo essa guerra. O quadrinho subsiste muito mais como uma mídia de fachada devido aos filmes hollywoodianos. Que Hollywood entrou numa crise de roteiro e começou a ter que beber do quadrinho para desenvolver os seus filmes. E aí você tem os filmes da Marvel e da DC, né, nessa contextualização cinematográfica que acaba por, de certa forma, dar uma sobrevida para os quadrinhos de super-herói, mas esses quadrinhos não vendem mais nada também, se você for pensar em vendagem, né, é mínima. As bancas de revistas estão acabando no Brasil e no mundo. Então, a revista periódica ela está morrendo, aquela história do cara comprar o quadrinho a cada 15 dias ou a cada mês está diminuindo também. O quadrinho começa a migrar para a livraria como um livro mesmo. Os artistas já pensam no quadrinho como uma obra fechada, sem continuidade. Então, você tem muita mudança acontecendo no suporte papel. É importante dizer que a HQtrônica não é melhor nem pior do que suporte papel. O suporte papel é uma mídia consolidada para os quadrinhos, é uma linguagem consolidada e maravilhosa. Eu faço HQtrônica, trabalho com outras mídias e estou sempre voltando para o suporte papel. Tem muito que se explorar ainda na linguagem dos quadrinhos suporte papel. Então não é questão de competição, de que o quadrinho, né, a HQtrônica vai superar. Não vai superar nada, se mostrou que não vai superar, até porque as pessoas ainda gostam muito de quadrinho suporte papel. Só que o suporte papel também está migrando para um nicho. Então, a minha resposta para você é o seguinte: os quadrinhos híbridos que hibridizam linguagem, e eles ainda existem, a HQtrônica tem muita gente fazendo? Tem. Sofreu um baque agora, recente, com o fim do Flash, que é aquele plugin. O Flash era utilizado por 90% dos autores de HQtrônica, porque é uma forma que facilita você trabalhar com aqueles elementos da linguagem que eu falei para você. Então o Flash acabou agora, o pessoal está usando DHTML, tem outras, né? Tem outras possibilidades. E a gente vê algumas obras assim incríveis, né? Uma das obras que eu considero mais fascinantes nesse contexto, que eu considero uma HQtrônica de terceira geração, que inclui todos esses elementos com uma riqueza fabulosa, é Naus. Vou até abrir aqui uma imagem de Naus. Só que hoje essa HQtrônica, você só pode navegar por ela pelo Internet Explorer, porque os outros browsers já não dão mais suporte para o plugin do Flash. Né? Mas assim, eu indico quem quiser entender o que é uma HQtrônica, vamos dizer assim, um clássico da HQtrônica, uma obra grandiosa, assim como a gente tem as grandes obras dos quadrinhos, a gente já tem algumas grandes obras das HQtrônicas. E essa é uma delas, que é de um australiano chamado Sutu, e que ele vai usar todos aqueles recursos que eu falei de uma maneira integrada à narrativa, não é uma coisa forçada. Né? Isso funciona muito bem. É uma história de ficção científica que usa elementos de realidade virtual na condução da trama. É lindíssimo. Eu indico para todo mundo navegar. Todo mundo que gosta de quadrinhos tem que conhecer esse trabalho, que é fenomenal. Tem que ler inglês, né? Mas assim, é simplesmente lindíssimo. E aí você vê como esse conceito de HQtrônica ele chegou num estágio maduro. E essas HQtrônicas vão continuar sendo feitas, mas é uma produção pequena. A maior parte dos quadrinhos que a gente vê nas redes não são HQtrônicas, são quadrinhos, que o pessoal chama de webcomic. É uma grande bobagem, webcomic. Eu escaneei e pus na tela o webcomic. Não é webcomic, isso é história em quadrinhos digitalizada. É história em quadrinhos. HQtrônica é quando você inclui algum desses elementos. Então, tem essa diferença. Continuam sendo feitas, vão continuar sendo feitas, mas são trabalhos de nicho para
poucas pessoas. Eu não acredito que esses trabalhos vão conseguir, vamos dizer assim, chegar num sucesso e abarcar um grande público. Por quê? Justamente pela concorrência que esses trabalhos sofrem de outras linguagens, que são mais fáceis, que as pessoas mais simples conseguem compreender sem um aprendizado nenhum. Né? Assistir uma série, todo mundo que teve uma televisão em casa, em algum momento, nas gerações anteriores, entende uma narrativa fílmica ou novelística. Agora, quadrinho, você tem uma série de elementos de linguagem que exigem um aprendizado. Está comprovado através de pesquisas que muitas pessoas que não leram quadrinhos na infância têm uma dificuldade muito grande com a linguagem dos quadrinhos quando começam a ler na idade adulta, provando que o quadrinho é uma linguagem que depende de um aprendizado complexo e que não é mais uma mídia de massa porque as crianças não estão lendo mais, então elas não estão tendo esse aprendizado. Então, tanto o quadrinho suporte papel quanto o HQ Trônica, a tendência é se tornar algo de nicho. Mas acabar não vai acabar, né? A literatura nunca acabou, segue firme aí. O teatro nunca acabou, apesar do cinema, de tudo mais. Uma mídia não supera a outra. Ela torna a outra mídia, às vezes, cult, torna essa outra mídia para um público mais seleto, diminuto. Essa é a grande questão. A longo prazo, os quadrinhos, se a humanidade sobreviver, os quadrinhos vão se tornar uma mídia culta, quase como o teatro, né? O teatro é para muito poucas pessoas. Os quadrinhos se tornaram objetos muito caros, né? Você vai comprar uma história em quadrinhos, um álbum aí bem publicado, com essas tiragens de 300 exemplares, você chega lá, o álbum custa 100, 80 reais, você sabe disso. Mesmo os quadrinhos Marvel e DC, quando você tem uma edição que ela vai para a livraria, são objetos muito caros. E as crianças precisam de objeto de quadrinho barato para poder consumir o quadrinho. E com o fim das bancas de revista e essa migração para a livraria, você praticamente vai exterminando o novo leitor, o surgimento de novos leitores. Então, eu termino a sua pergunta dizendo, tanto no espaço digital quanto no espaço tradicional do suporte papel, o quadrinho está sofrendo uma diminuição drástica no seu consumo, no seu interesse. Isso no mundo ocidental. No Oriente é um pouco diferente. A gente sabe que a relação deles com os quadrinhos lá é diferente, mas aqui, com certeza, está diminuindo. Mas nem por isso a gente vai deixar de amar essa linguagem, de continuar fruindo, experimentando, criando e fazendo e pesquisando quadrinhos, que é algo que a gente adora. Agradeço muito a entrevista aí com o NUPEC, agradeço muito à Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul pela oportunidade e também aqueles que tiveram interesse de acompanhar a entrevista, que foi uma entrevista longa, aí desde o seu princípio até agora. Agradeço também aí a condução do Bruno Feitosa, né, o seu carinho ao analisar minha obra, ao investigar o meu trabalho, para conduzir uma entrevista muito interessante comigo. Gratidão do Cyberpajé! Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no NUPEC. E digo que não foi uma entrevista, foi uma mega aula. Com certeza foi uma mega aula. Com certeza eu digo que outros professores, outros colegas irão compartilhar o vídeo como uma aula e não como entrevista. Meu agradecimento profundo por você ter participado e sinta-se à vontade. Sempre que você quiser vir divulgar o seu trabalho, quiser divulgar algum texto, alguma coisa que você acha interessante para o nosso canal, aqui está de porta aberta para você a hora que você quiser participar com a gente. Tá joia? Muito obrigado. Um abraço do Bruno Feitosa. Gratidão, Bruno. Tudo de bom para vocês. Estamos juntos aí na pesquisa sobre quadrinhos, viu? Vamos continuar nosso diálogo.